Olá, pessoal. Hoje vamos para a nossa quarta e última aula da disciplina de Teoria Literária 1, que vai corresponder aí à semana número 4. E o tema dessa última semana, dessa última unidade, o tema da nossa aula de hoje, é o ensino de literatura. Nós vamos buscar, então, estabelecer algumas relações entre aquilo que a gente viu sobre a teoria literária, né, e uma certa aplicabilidade disso nos cursos, nas aulas de literatura, né, que provavelmente muitos de vocês aí ministrarão depois que se graduarem no curso de letras. Então, vamos lá. A nossa aula também vai estar dividida em, como outras, né, também dividida em duas partes. Na primeira, eu vou falar um pouco para vocês sobre as funções da literatura, tentando trazer aí uma abordagem também um pouco histórica, né, buscando compreender aí as diferentes concepções sobre a função da literatura que se desenvolveram ao longo da história. Então, vamos lá. Mais uma vez, nós vamos começar lá na Antiguidade, vamos voltar lá no Aristóteles, né, na sua famosa poética que nós já mencionamos tantas vezes aqui. O Aristóteles, nessa obra, quando vai falar da arte de maneira geral, né, e a literatura está incluída nela, né, em alguns momentos ele faz referência às potenciais funções, né, desta arte. E um dos conceitos, né, que o Aristóteles vai utilizar e que serve como base para se pensar aí a função da arte e a função da literatura é o conceito de catarsis ou catarse, né, pensando em língua portuguesa. E que, a grosso modo, significaria algo como a purgação das emoções ou a purificação das emoções. E de que isso trata, afinal de contas, né? O que Aristóteles vai propor é que esse sentimento de catarse, ele permitiria ao espectador, o Aristóteles fala mais propriamente, né, do espectador da tragédia, né, do espectador do drama, do teatro. Então, essa catarse vai permitir esse espectador descarregar as suas emoções através de uma experiência artística. Tá? Ou seja, ele vai experimentar um drama alheio, ele vai experimentar uma tragédia alheia, apesar daquele distanciamento que o próprio Aristóteles estabelece entre a arte, entre a literatura e a realidade empírica. Tá? Então, essa experiência, né, essa experiência emocional que o espectador experimenta durante a peça, né, durante o teatro, durante a experiência artística, permitiria, então, a esse fruidor, vamos dizer assim, né, aliviar as próprias tensões. Tá? Uma experiência de terror, uma experiência de compaixão, seja qual ela for, né? Seria uma espécie de descarga das emoções que o espectador experimentaria cada vez que estivesse diante, né, de uma encenação, de um drama, de uma experiência artística de maneira geral. E isso nós podemos, então, repercutir para toda a experiência da arte, inclusive da literatura, em todos os seus gêneros, em todas as suas formas. Né? Essa experiência de uma emoção, tá? Que nós vivenciamos sem necessariamente estar passando por aquilo, né? Mas ao visualizarmos, ao nos projetarmos na experiência vivenciada pela personagem encenada, lida, seja qual for a forma de apropriação literária que nós estamos experimentando. Além disso, né, esse movimento catártico, né, essa purgação, purificação da emoção, né, essa experiência de maneira geral, ela vai permitir também um maior alargamento da experiência humana, justamente por experimentarmos esse sentimento de piedade, esse sentimento de terror vivenciado pela personagem que está sendo encenada, no caso da perspectiva do Aristóteles, ali na tragédia, ali naquele drama. Tá? Então, a gente pode dizer que há uma dupla função. A função de aliviar as próprias emoções, né? De descarregar as próprias emoções ao vivenciá-las, né? De maneira distanciada, de maneira ficcional, né? De maneira mimética na experiência artística e, ao mesmo tempo, ampliar a nossa experiência humana por uma espécie de experimentação virtual de outras experiências. Algo que eu não vou viver empiricamente, algo que eu não vou viver concretamente, mas com o qual eu vou ter um contato estético, um contato artístico através da obra de arte, através
da literatura. Bem, essa concepção aristotélica, né, também dá as mãos, né, ou também se combina com uma outra noção que nós também encontramos lá na poética, né, que seria aquela relacionada com o prazer de aprender, ou aquela relacionada à arte, à literatura, mais especificamente no nosso caso, né, com a ideia de instruir agradando, de aprender divertindo, né, de aprender com prazer. Isso estaria relacionado a uma forma de conhecimento, a uma forma de aprendizado diferente daquelas proporcionadas pela ciência e pela filosofia. Resumindo, poderíamos dizer então que a arte e a literatura incluída entre as artes seria uma outra forma de conhecimento do mundo, uma outra forma de conhecimento da nossa humanidade, da nossa realidade, que se dá de uma maneira diferente. Não a da ciência, não a da filosofia, mas a da arte especificamente. Tá? Então, são essas as duas funções básicas da arte e da literatura que nós encontramos lá na Poética do Aristóteles. E que vai ser retomada, né, continuada, podemos dizer, pelo Horácio com a sua arte poética, né, também lá na Antiguidade, como nós vimos em alguns episódios pelos quais passamos aí durante o curso. Tá? Então, constitui, assim, podemos chamar uma visão clássica, né, da função da arte e da função da literatura. Certo? Bom, um outro aspecto importante de ser pensado e que pode ser derivado, né, dessa concepção clássica da função da literatura é aquilo que nós podemos chamar de literatura como consenso. E aqui falo isso num sentido bem geral, num sentido muito amplo, que vai se acumulando, né, uma perspectiva que vai se acumulando ao longo dos tempos. Tá? E o que seria essa ideia de uma literatura como consenso? A ideia de que por meio da literatura se compartilham valores sociais, ou seja, de que a literatura pode contribuir para a sobrevivência e para a afirmação de valores humanistas, por exemplo. Nós vimos, talvez acho que na primeira e na segunda aula também, né, como essa ideia de humanidades, de humanismo, né, de uma série de valores que remontam lá à antiguidade clássica também, né, estiveram sempre relacionados à literatura de uma maneira geral. E como que a literatura de uma maneira geral funcionou, né, em vários momentos como uma espécie de divulgação, de afirmação, né, de tentativa de sobrevivência desses valores. Então, essa ideia de que a literatura tem uma circulação coletiva, uma circulação social, né, compartilhada, né, por vários membros da mesma sociedade, de certa maneira pode ser atrelada a essa ideia da literatura como consenso, da literatura como uma espécie de partilha de valores sociais, tá? Como mais um dos elementos que permitem uma espécie de coesão social a partir da divulgação, a partir do compartilhamento dessas ideias, desses valores e desses costumes. Dessa maneira, a literatura em alguns momentos também vai exercer um importante papel de afirmação de identidades coletivas. Basta nós pensarmos, por exemplo, naquilo que nós chamamos de literaturas nacionais. Né? Vocês vão ver isso na literatura brasileira, por exemplo, né? Como que no século XIX a literatura vai ser tomada, pensada, concebida como um grande instrumento de afirmação de uma nacionalidade recém-criada, como afirmação de uma identidade própria, como afirmação de uma identidade nacional. Tá? Então, a literatura, em diversos momentos da história, vai exercer essa função, né, de proporcionar uma espécie de consenso, né, de funcionar como uma espécie de massa, né, de amálgama entre os diversos elementos que compõem uma sociedade, um contexto, coisas dessa maneira. Tá? Além disso, essa literatura como forma de consenso, né, se ela age nas partes dessa sociedade, se ela age nos elementos que compõem esse todo, ela o faz porque ela vai contribuir também para uma espécie de moldura, né, para uma espécie de conformação da subjetividade humana.
Ora, se através da literatura, como das artes em geral, eu posso conhecer outras experiências, eu posso vivenciar outras realidades, eu posso experimentar outros sentimentos, eu posso dizer então que através da literatura eu acabo conhecendo as experiências dos outros. E conhecendo as experiências dos outros, eu acabo me conhecendo, me constituindo, me enxergando em comparação com esses outros. Isso exerceria um papel importante, então, de formação dessa subjetividade. Formação dessa subjetividade que, a partir da modernidade, a partir do Renascimento, né, dos últimos 4 séculos aproximadamente, né, vai conformar muito isso que nós chamamos de uma subjetividade moderna, né? A nossa concepção individual do homem como do indivíduo, né, como um ser único, né, com direitos individuais, com valores individuais que se harmonizam, às vezes nem tanto, né, com os valores coletivos e sociais de maneira geral. Então, dentro desse tópico, literatura como consenso, nós podemos destacar esses 2 aspectos, né? A literatura como uma espécie de elemento agregador, né, de valores coletivamente compartilhados, e a literatura também como uma espécie de dínamo, né, de constituição de uma subjetividade interna, né, de uma subjetividade humana, melhor dizendo, né, através do reconhecimento, do conhecimento, da experimentação, da realidade, dos dramas, das emoções do outro, o que refletiria, então, na constituição de si mesmo. No entanto, se a literatura pode funcionar como uma espécie de dínamo de consenso, né, de um motor de consenso, a literatura muitas vezes também, e principalmente modernamente falando, né, a partir do romantismo, principalmente a partir do século XIX, a literatura também pode funcionar como uma espécie de dissenso, uma espécie de dissensão ou como uma espécie de crítica a uma ideologia dominante. Ou, se quisermos dizer de outra forma, a um conjunto de valores dominantes. E nós vamos ver que, justamente a partir do século XVIII, principalmente do século XIX, essa dimensão crítica da literatura, né, vai se apresentar de maneira muito marcante, de maneira muito incisiva. É fácil nós reconhecermos, simples nós reconhecermos isso em diversas obras das literaturas universais, ocidental, brasileira, de maneira geral. Essa ideia de a literatura como denúncia, como resistência, como subversão de valores considerados injustos, né, e impostos de maneira coletiva, apesar de compartilhados, né, que precisam ser criticados. Só para citar aqui um exemplo, né, de maneira bem simples, podemos pensar aqui na literatura abolicionista do século XIX, né? Na poesia do Castro Alves, que, diante de uma instituição que começa a ser reconhecida como extremamente injusta, como a escravidão, né, vai se posicionar como uma espécie de voz, né, como uma espécie de denúncia para essa condição. Então vejam que existem aqui 2 aspectos, né, que envolvem tanto uma dimensão coletiva como uma dimensão individual, em que a literatura pode se assentar tanto numa perspectiva como em outra, no sentido de afirmação de valores coletivos, mas também, por outro lado, no sentido de crítica desses valores coletivos, quando começar a despertar dentro da sociedade, né, uma certa consciência de que esses valores podem não ser muito justos, né, podem não ser muito adequados à boa convivência de todos os membros da sociedade em suas diferenças e em suas especificidades. Ok? Bom, então essa aqui é a primeira parte em que, de uma maneira geral, apresentei para vocês, né, algumas das funções da literatura. E por que apresentar um pouco dessas funções é importante? Porque é preciso conhecê-las, é preciso compreendê-las para que nós tenhamos consciência da importância da literatura e a partir da importância da literatura, de como é fundamental, de como é importante que todos os cidadãos tenham acesso à literatura, principalmente a partir da escola. Tá? A escola é um espaço importante da circulação literária, da criação do hábito, tá? Da leitura literária. Tá? É claro que as práticas familiares, né? A influência da família, né? de adultos, de amigos,
isso também é muito relevante. Mas, né, reconhecemos que a escola tem um papel muito importante. E é justamente ao reconhecer essas funções potenciais da literatura, a importância e a dimensão dela, que nós podemos colocar em perspectiva, então, o trabalho da literatura na escola, que é o que nós vamos fazer aqui um pouco nessa segunda parte, né? E o que é que eu vou trabalhar com vocês aqui nessa segunda parte? Vou tentar destacar, né, as abordagens tradicionais da literatura na escola, mostrando aí alguns problemas e algumas possíveis soluções. Destaco que é bastante problemática essa questão, tá? E os professores precisam investir muito fortemente na melhoria do trabalho com a literatura na escola. Vamos lá, nós vamos entender por quê. Bom, quando nós falamos da literatura na escola, tá? Uma das primeiras questões que vem à tona é a chamada tradição historiográfica. E o que consiste essa tradição historiográfica? Essa tradição historiográfica é justamente esse método já bastante enraizado, solidificado, né, de se trabalhar a literatura a partir de uma abordagem historiográfica. Ou seja, o que normalmente se tem na literatura, no trabalho com a literatura na escola, principalmente no ensino médio, né, é uma espécie de história da literatura. Pensem nas experiências pessoais de vocês quando vocês fizeram o ensino médio, né? Como que era a aula de literatura, como era trabalhado o conteúdo de literatura na escola. Você tinha lá um livro, uma apostila, que de maneira cronológica começava, né, em termos de literatura brasileira, com o descobrimento do Brasil, a carta do Pero Vaz Caminha, e vai então caminhando cronologicamente, passando pelos estilos de época, barroco, romantismo, modernismo, até chegar à contemporaneidade, né? Essa tradição historiográfica, ela não surgiu do nada, tá? Ela, na verdade, é uma herança do próprio século XIX. No século XIX, um século muito influenciado pelo romantismo, né? A história como ciência alcança uma repercussão e um prestígio muito grande. E isso vai estar muito atrelado, no caso brasileiro, com a vontade de independência e de autonomia, já que o Brasil vai ser um país tornado recém-independente no início do século XIX. Isso, então, vai impulsionar o que nós chamamos de abordagens históricas da literatura. Abordagens que vão procurar destacar as relações entre a literatura e os contextos tanto sociais e geográficos e culturais do país, tá? Ou melhor, relacionar os contextos sociais e geográficos com a cultura ou a literatura do país, tentando destacar justamente o caráter próprio dessa literatura. Ou seja, uma sociedade brasileira com a sua especificidade, um meio físico geográfico brasileiro com a sua especificidade, necessariamente deveria produzir uma literatura cheia de especificidades brasileiras, tá? Isso, de certa maneira, então, impulsionou essa abordagem histórica, tá? Que, de certa maneira, se tornou tradicional no ensino de literatura nas escolas brasileiras, tá? Isso é um problema? Sim e não, tá? Vamos entender essa questão. A abordagem é importante, tá? É realmente muito importante nós entendermos como que esse produto cultural, né, essa produção de civilização que é a literatura, se desenvolveu, no caso do Brasil, né, em paralelo com o desenvolvimento do próprio país, né, com o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social, o desenvolvimento intelectual. Então, não há nada de errado com essa abordagem, né? Ela é bastante proveitosa até para se organizar o conteúdo, a forma como ele pode ser distribuído ou não, né? Então, a princípio, não há nenhum problema com isso, né? O problema existe quando esta abordagem historiográfica se torna a única abordagem no ensino de literatura na escola. Por quê? Um dos efeitos mais perversos, né, dessa preponderância é que ela acaba substituindo a leitura das obras literárias pela apresentação ou pela simples enumeração de nomes de autores, de datas de publicação, de características gerais de certos períodos, né, dos chamados estilos de época, substituindo então a leitura literária das obras propriamente, né, a experiência da leitura, da imersão do leitor na leitura
das obras literárias, né, por uma mera, por uma apresentação histórica, por uma mera enumeração de fatos, dados, né, e de conteúdos de maneira meramente expositiva. Isso acaba colocando em segundo plano aquilo que deveria acontecer nas aulas de literatura, que é a experiência mais propriamente direta com a linguagem literária, de forma que o leitor, de forma que o aluno aprendesse a reconhecer a especificidade dessa linguagem, tá? Que não fosse uma aula que simplesmente falasse sobre a literatura, sobre os autores, sobre as obras, sobre características gerais, mas que fosse uma aula, né, um contato com a literatura que permitisse ao leitor vivenciar estas coisas dentro da própria obra literária. Isso, infelizmente, não é o que tem acontecido. Tá? Há várias pesquisas, várias experiências de professores, né, de pesquisadores, que o que acaba acontecendo, que o que predomina nas aulas de literatura é essa mera explanação, essa mera enumeração de nomes, de datas, de características, sem que o aluno efetivamente mergulhe nos textos literários, né? Se dedique a uma leitura aprofundada, a uma leitura densa das obras literárias que compõem a literatura brasileira ou de outras nacionalidades, não importa qual é a abordagem aqui, o recorte, né, o repertório escolhido aqui no caso. E isso tem um outro aspecto que também é complicado e que se torna também um desvio, né? Como o aluno não experimenta, né, não se aprofunda nessa experiência da leitura literária, perdendo com isso a possibilidade de reconhecer, né, a especificidade da linguagem literária, ele também deixa, né, de compartilhar ou de participar ou de experimentar a sua função humanizadora. Né? Aquela capacidade da literatura de nos tirar da nossa realidade restrita, né? Do nosso lugar limitado no mundo e nos proporcionar a experiência de outros lugares, de outras vidas, de outras vivências, de outras realidades. Já que a leitura do texto literário acaba sendo substituída por uma espécie de explicação das características, né? Do contexto histórico, das datas de publicação, de dados biográficos sobre o autor. Então, esse é o aspecto a ser criticado, né? É este o aspecto problemático dessa tradicional abordagem historiográfica da literatura. Cada vez mais é preciso que os professores tenham consciência disso e que busquem, então, transformar a forma como trabalha a literatura dentro da escola. Né? O ideal é que não seja uma história da literatura que aconteça dentro das salas de aula, mas que aconteça efetivamente um trabalho com a literatura, uma leitura literária, uma compreensão do que é literatura, da sua dimensão, da sua importância, tá? E do efeito que ela pode causar no leitor, no sentido de ampliar a sua visão de mundo, o seu conhecimento do mundo, a sua dimensão da nossa própria humanidade. Bem, continuando, um outro aspecto muito importante a ser destacado, né, no trabalho da literatura na escola é o que eu chamo aqui de um uso paradidático da literatura. O que seria esse uso paradidático da literatura? Seria o uso de textos com características literárias destinados a outras disciplinas e conteúdos. Por exemplo, lá, na aula de matemática, ou na aula de química, ou na aula de biologia, né, o professor compõe um poema, né, uma espécie de poema em versos com rima, de forma a memorizar certas fórmulas, a memorizar certos conteúdos, né? Ou então uma aula de matemática em que, em vez de uma explanação objetiva e direta, né, dos conceitos, das fórmulas, dos valores, o professor faz uso de uma certa estratégia de criar uma história ficcional com um enredo que envolva os alunos e permita que eles, de certa maneira, apreendam aquele conteúdo de maneira mais lúdica, de uma maneira mais divertida. Né? Bom, a princípio não há nenhum problema com essa estratégia. Tá? Se essa é uma forma de tornar o aprendizado mais lúdico, de facilitar a fixação das informações, e é isso que isso se propõe, muito bem, não há problema nisso. Né? O problema está quando se toma esse tipo de trabalho como uma espécie de substituto da leitura literária efetivamente.
né? Então, quando se pensa que aquela narrativa composta para que certos conteúdos matemáticos fossem transmitidos, ao realizar aquilo, você teve aula de matemática e você, ao mesmo tempo, já matou, vamos dizer assim, né? Já cumpriu as necessidades do trabalho com a literatura. E aí, efetivamente, está o problema, né? Esse uso de certos elementos, de certas estruturas de característica literária para a transmissão de alguns conteúdos, ele é bem-vindo para aquelas disciplinas que vão usar essa estratégia, essa metodologia. Mas ela não substitui o trabalho com a literatura, porque o trabalho com a literatura não é o de meramente criar um ambiente mais agradável para a transmissão de certos conhecimentos. A literatura é um conhecimento em si. A literatura, como vimos atrás, é uma forma de conhecer o mundo, de conhecer o homem, diferente da ciência e diferente da filosofia, por exemplo, né? Uma forma de conhecer o mundo justamente pela reconfiguração desse mundo através da linguagem, que é o que se dá na literatura. Então, um dos problemas desse uso paradidático da literatura é esse, né? Quando, ao se utilizar textos com características literárias para transmitir ou para se trabalhar com outras disciplinas ou outros conteúdos, toma-se por certo que já foi então trabalhada a literatura. Não, e não foi, tá? O trabalho com a literatura é um trabalho que vai muito além desse aspecto, tá? Um outro tópico, né, uma outra questão que nós podemos relacionar aí dentro desse mesmo conjunto de problemas ou de questões é o uso de textos literários como exemplo de língua, né? A velha estratégia de dar exemplos de análise sintática, questões morfológicas, né, de gramática de maneira geral, utilizando para isso textos literários, poemas, trechos de contos, de romances, não importa qual. Bem, não há problema nenhum nisso, tá? Se o professor de língua portuguesa gosta de usar exemplos literários para ilustrar as questões que ele está propondo, com as quais ele está trabalhando, tá? Talvez tomar a língua literária como modelo de língua seja uma questão um pouco complicada, mas isso não faz parte aqui da nossa alçada, né? O problema é, mais uma vez, considerar que utilizar um poema, utilizar um conto ou trecho de um romance para se trabalhar gramática, né, conteúdos da estrutura de língua, é o suficiente para se trabalhar a literatura da sala de aula. E, mais uma vez, precisamos dizer que não é. Né? A aula que se está tendo com o texto literário, neste caso, não é uma aula de literatura, mas sim uma aula de língua portuguesa, uma aula de gramática que está usando exemplos literários. Aquilo que é próprio da literatura, aquilo que é específico da literatura, não está sendo desenvolvido nessa aula. Tá? Então, aí, essa estratégia, que pode ser correta por uma perspectiva, deixa de ser correta quando pensamos numa abordagem efetivamente literária dentro da sala de aula. Então, esse é outro ponto que precisa ser advertido dentro disso que eu estou chamando de um uso paradidático da literatura. Bem, isso nos... Para concluir esse aspecto, né, eu gostaria então de destacar para vocês, de afirmar aquilo que eu disse alguns minutos atrás. O conhecimento transmitido pela literatura não é um conhecimento prático. Tá? Quando Aristóteles fala lá atrás, né, em aprender de maneira divertida, né, de maneira prazerosa, não é o aprender de decorar fórmulas, né, de descobrir como operar uma máquina, não é exatamente nessa dimensão, mas uma dimensão muito mais ampla. O conhecimento que a literatura transmite é justamente aquela abertura de horizontes que eu falei com vocês, né, a ampliação do conhecimento do mundo e do conhecimento de si mesmo. A ampliação que se dá através do reconhecimento e da experiência única proporcionada pela literatura através de um arranjo específico, especial da linguagem. Então, trabalhar a literatura na sala de aula exige exatamente esta abordagem. Tudo aquilo que eu mencionei anteriormente pode ser útil e pode ser muito bem-vindo, mas não substitui este trabalho. E, infelizmente, o que tem acontecido cada vez mais nas escolas brasileiras, né, é o apagamento desse tipo de trabalho e a sua substituição por aquelas abordagens anteriores, tomando aquelas abordagens anteriores como satisfatórias para o trabalho com a literatura na escola. Esse é um grande problema que precisa ser duramente enfrentado, tá? E, nesse sentido, nós podemos, então, perguntar como que a disciplina de teoria literária pode contribuir, né,
para a reflexão sobre os trabalhos que têm sido desenvolvidos e como que eles poderiam ser melhorados. E aqui eu listei 3 tópicos que eu acho que vão fechar, né, a nossa disciplina e, de certa maneira, estabelecer essa ponte entre essa dimensão teórica e aquela dimensão prática que vocês vão exercer dentro das escolas. Em primeiro lugar, a disciplina da teoria literária, como vimos lá na primeira aula, quando falamos do seu surgimento, né, ela tem como uma de suas propostas básicas destacar o caráter particular da linguagem literária. O texto literário é um texto que tem uma natureza diferente. A linguagem literária se presta a funções distintas daquelas funções que a linguagem cotidiana, né, exerce. A linguagem literária não simplesmente transmite uma informação, tá? Mas, essencialmente, permite ao leitor vivenciar uma realidade própria, uma realidade nova, constituída a partir deste arranjo particular da linguagem. Então, a teoria literária, de certa maneira, abre os nossos olhos para este aspecto. E essa abertura acaba sendo preponderante, fundamental, né, para nos iluminar no trabalho na literatura, com a literatura nas escolas. Um outro aspecto, diretamente relacionado também a esse, né, é que a teoria literária vai nos permitir compreender a literatura como uma experiência em si. Como disse, uma realidade própria que reelabora a experiência humana através da linguagem. Ora, se a literatura ela é uma experiência em si, a literatura não pode ser substituída. Tá? A audiência de um filme, por exemplo, não substitui a leitura do livro. Não que a audiência do filme seja ruim. É muito bom que nas aulas de literatura, por exemplo, os professores possam proporcionar aos alunos essa experiência, né? De ler um romance e depois assistir um filme baseado naquele romance e observar as diferenças de linguagem, né? Da linguagem verbal do romance e a linguagem mista, né? Da peça cinematográfica, né? Que trabalha com palavra e imagem, né? E outros recursos. Isso é muito bem-vindo. Mas o filme não substitui o livro. Tá? Aquilo que a obra que é constituída, né, que o livro constitui, que a obra literária, né, constituída no livro, ela é uma realidade única, né, uma realidade que só existe naquela obra. E aquela experiência proporcionada por aquela obra não pode ser proporcionada por nenhum outro substituto. Então, esse é também um outro aspecto muito importante, né, de entendermos que a literatura, como qualquer forma de arte, né, como qualquer obra de arte, é uma realidade única, é uma realidade própria e deve ser compreendida e abordada dessa forma. E, por fim, alertar, né, para os usos não literários da literatura, aquilo que eu chamo aqui de sua instrumentalização na escola, que é simplesmente utilizar a literatura como um meio, um mecanismo, um dispositivo, um instrumento que vise tornar mais divertida, mais lúdica, mais agradável as aulas de outras disciplinas. Nada contra, os professores podem fazer isso. Tá? O que não pode acontecer é entender que, ao se fazer isso, está se trabalhando com a literatura. Definitivamente não é. O trabalho com a literatura é a leitura dos textos literários, a compreensão de como que o mundo empírico, né, foi captado, reelaborado e reconstruído dentro daquela obra, e como que o arranjo da linguagem, um arranjo muito próprio, muito particular, muito especial, permitiu que esse mundo fosse retransformado, que fosse criado um novo mundo que busca justamente atingir as nossas emoções, né? Vimos lá com Aristóteles, através do conceito de catarse, né? Nos emocionar, nos tocar e nos permitir, então, vivenciar outras realidades, né? Experimentar a realidade de outras pessoas, né? Nos comovermos com ela e, nesse sentido, termos uma compreensão muito mais ampla, muito mais diversa, muito mais heterogênea do que é a vida, do que é o mundo, do que é a humanidade, né? E de todos os matizes que nos conformam. Ok? Bem,
Assim, encerramos a nossa quarta e última aula. Espero que o curso tenha sido bastante proveitoso para vocês. Reforço mais uma vez a necessidade que vocês também consultem o material bibliográfico que foi disponibilizado para que haja, então, um complemento dessas informações e que vocês tenham, né, um desenvolvimento ao longo do curso de letras bastante proveitoso nas outras disciplinas, na Teoria Literária 2 e nas outras disciplinas de literatura. Acredito que vocês frequentemente irão retornar a alguns dos aspectos que foram trabalhados aqui e que vão ser também retomados, né, em diferentes momentos do curso. Um abraço e até mais.